Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venha também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, essa parábola é um alerta profunda para nós. O papel se inverteu após a morte. O rico que vivia na bonança, de festa, o texto do Evangelho diz que ele fazia festa todos os dias, como nós costumamos dizer, vivendo do bom e do melhor. Lázaro estava à sua porta, numa situação lastimável, coberto de feridas, com fome, querendo comer pelo menos as sobras da mesa do rico. Estava à porta, ele via aquele homem. A parábola aqui é semelhante àquela do bom samaritano, em que um homem foi assaltado, espancado, caiu à beira do caminho. Passou o doutor da lei, o levita, aquele homem naquela situação caótica. Veja que nosso Senhor de propósito coloca uma situação desesperadora. São João Paulo II diz:
quanto mais alguém está sofrendo, mais tem direito à nossa solidariedade. E aí, no caso desse rico, chamado rico opulento, apegado, ele fecha seu coração. Quando São João Paulo II veio a primeira vez no Brasil, em 1980, numa das missas que ele celebrou, era essa passagem bíblica, e ele disse: o rico não foi condenado por ser rico, mas porque a sua riqueza fez com que ele fechasse o seu coração. Fechasse o seu coração. O fermento da riqueza é perigoso, meus irmãos e irmãs. Aliás, nosso Senhor disse: é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, querendo dizer do risco do apego, em que a pessoa se fecha ao amor de Deus. O maior sonho de Deus para nós é que vivamos eternamente com Ele. Ele nos ama tanto. Na carta a Timóteo, o apóstolo escreveu: é vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos nós, meus irmãos e irmãs, e essa vida nos abre uma possibilidade maravilhosa, na medida que nos abrimos ao amor de Deus e não nos fechamos ao amor ao próximo. Nossa vida pode se planificar de uma forma maravilhosa. É por isso que o apóstolo, escrevendo a Timóteo, recomendou: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, guarda o teu mandato íntegro, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós professamos no creio que nosso Senhor virá julgar vivos e mortos. É uma certeza da nossa fé. Nossa vida deve corresponder a essa certeza. Na oração da coleta, nós oramos para que, caminhando ao encontro das promessas de Deus, possamos receber a recompensa eterna. Que possamos mais e mais avançar-nos, meus irmãos e irmãs, para águas mais profundas na vivência do nosso batismo. Mas isso supõe não só o amor a Deus, também o amor ao próximo. Lembremos do evangelho de domingo passado, do administrador infiel, em que o Senhor chegou a elogiar a sua esperteza, a sua prudência, porque fez amigo, para que depois de despedido pudesse encontrar guarida. Ou seja, o Senhor não estava jamais aprovando a desonestidade, mas elogiou a criatividade. Não deveríamos também, para obras de misericórdia, termos criatividade? O apóstolo escreveu: não vos canseis de fazer o bem. Deveríamos aproveitar toda a ocasião para fazer o bem. Claro, meus irmãos e irmãs, também esse bem que você faz no seio da sua família, sendo uma esposa dedicada, um pai dedicado, um esposo dedicado, isso também vai contar. Nós tomamos a totalidade da palavra de Deus. No entanto, o Senhor coloca essas situações limites, porque um juízo ainda mais
severo será realizado em relação a nós quando a situação é desesperadora e o coração se fecha. Há pessoas que dizem assim: ah, mas eu não matei ninguém, eu não roubei, como se isso estivesse bem. Lembremos daquilo que diz o apóstolo João: quem pode fazer o bem e não faz, peca. A vida cristã não é só evitar o mal, é também fazer o bem. E se a situação é desesperadora, como não falta nos nossos dias, o direito à solidariedade é maior daquela pessoa em relação a nós, e Deus espera uma resposta mais pronta e aberta nessas situações caóticas que não faltam também nos nossos dias e também nos tempos bíblicos, em que os pobres ficavam às vezes jogados à rua, e até os cães se aproximavam, lambiam suas feridas. Esse homem, é interessante que Nosso Senhor dá nome a ele, chamando de Lázaro, que vem de Eleazar, significando aquele que é ajudado por Deus. Quando morreram, os papéis se inverteram e Lázaro foi para o seio de Abraão. Não quer dizer que os pobres serão ressuscitados pelo próprio fato de serem pobres. Eles também precisam de conversão. Mas quantos pobres que têm temor a Deus, que amam a Deus e que são inclusive solidários uns com os outros na sua pobreza. Então aqueles que neste mundo são considerados os últimos poderão ser os primeiros, e aqueles que estão, como o povo costuma dizer, estão com tudo nesse mundo, poderão, na verdade, encontrar o tormento do afastamento de Deus eterno pelo seu fechamento. Essa parábola do homem rico e de Lázaro nos lembra também aquela parábola daquele homem que fez uma grande colheita, aumentou seus celeiros e disse: regala a alma, aproveita a vida. E na parábola o Senhor diz: louco, hoje mesmo será pedido conta da sua vida. Como muitas vezes, meus irmãos e irmãs, as pessoas têm cegueira, não entendem a seriedade de viver. É um dom maravilhoso, mas é também uma grave responsabilidade. E nós professamos no creio que Jesus virá julgar vivos e mortos. Então o sentido da nossa vida deve ser fazer o bem, amar a Deus, amar o próximo e nos preparar para aquilo que vai definir a nossa eternidade. Meus irmãos e irmãs, se a vida é um dom maravilhoso, mais ainda ela o é, porque ela pode ser o prenúncio, a preparação para uma vida eterna com Deus. Por isso devemos pensar muito nos nossos atos e na grave responsabilidade de viver um dom, mas que deve ser assumido com responsabilidade e não de forma irresponsável, não considerando que a figura desse mundo passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.